Agora tem o Palmeiras, a gente vai direto com o Vinícius Nicoletti, porque parece que o jogo foi no domingo, porém ainda não terminou. Esse é o clima por aí, hein, Vinícius? É isso aí, Bruno. É o clássico que ainda não terminou, né? E continua repercutindo o choque rei depois das ofensas dos diretores do São Paulo, toda aquela confusão após o jogo. E a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se manifestou sobre essa confusão. Em entrevista ao GE, a presidente criticou a postura dos dirigentes do São Paulo e a Leila definiu essa atitude dos diretores como um ataque histérico, colocando aí mais fogo, mais lenha no fogo, mais fogo no parquinho, como a gente diz. A presidente relatou a sua revolta com os acontecimentos e afirmou que estuda com seus advogados se é possível proibir a entrada do diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, nos jogos em que o Palmeiras é mandante. O Carlos Belmonte xingou de forma preconceituosa o treinador do Palmeiras. A presidente também declarou que Carlos Belmonte não é bem-vindo no clube alviverde. Leila destacou ainda que essa atitude de atacar gratuitamente o técnico do Palmeiras se trata de inveja dos São Paulinos em relação ao trabalho do técnico Abel Ferreira. A presidente do Palmeiras, a Leila, ressaltou que essa rivalidade deveria ser só dentro de campo e os dirigentes têm a obrigação de não deixar que essa rivalidade extrapole para fora do campo, transborde de forma que os torcedores criem essa rivalidade fora do gramado. Para Leila, fora do campo é preciso existir respeito com os rivais. Então, nesse sentido, a presidente do Palmeiras deu uma declaração que a gente vai acompanhar agora, as palavras da presidente Leila Pereira. Futebol é entretenimento, uma atividade familiar. Tem que começar por nós, os dirigentes, coibir esse tipo criminoso de rivalidade. Como se coíbe? Respeitando o seu adversário, não dando esse ataque histérico que o São Paulo deu. Assim foi a entrevista da presidente Leila Pereira ao portal GE, colocando mais fogo nessa rivalidade. O que acontece, Bruno, é que as duas diretorias tentaram aproximação no ano passado. A gente lembra, o Palmeiras jogou 2 vezes no Morumbi, o São Paulo jogou uma vez no Allianz Parque pelo Campeonato Paulista. Então houve essa aproximação, mas agora a gente pode dizer, há uma crise entre os dois clubes. Agora tem o Palmeiras, a gente vai direto com o Vinícius Nicoletti, porque parece que o jogo foi no domingo, porém ainda não terminou. Esse é o clima por aí, hein, Vinícius? É isso aí, Bruno. É o clássico que ainda não terminou, né? E continua repercutindo o choque rei depois das ofensas dos diretores do São Paulo, toda aquela confusão após o jogo. E a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se manifestou sobre essa confusão. Em entrevista ao GE, a presidente criticou a postura dos dirigentes do São Paulo e a Leila definiu essa atitude dos diretores como um ataque histérico, colocando aí mais fogo, mais lenha no fogo, mais fogo no parquinho, como a gente diz. A presidente relatou a sua revolta com os acontecimentos e afirmou que estuda com seus advogados se é possível proibir a entrada do diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, nos jogos em que o Palmeiras é mandante. O Carlos Belmonte xingou de forma preconceituosa o treinador do Palmeiras. A presidente também declarou que Carlos Belmonte não é bem-vindo no clube alviverde. Leila destacou ainda que essa atitude de atacar gratuitamente o técnico do Palmeiras se trata de inveja dos São Paulinos em relação ao trabalho do técnico Abel Ferreira. A presidente do Palmeiras, a Leila, ressaltou que essa rivalidade deveria ser só dentro de campo e os dirigentes têm a obrigação de não deixar que essa rivalidade extrapole para fora do campo, transborde de forma que os torcedores criem essa rivalidade fora do gramado. Para Leila, fora do campo é preciso existir respeito com os rivais. Então, nesse sentido, a presidente do Palmeiras deu uma declaração que a gente vai acompanhar agora, as palavras da presidente Leila Pereira. Futebol é entretenimento, uma atividade familiar.
tem que começar por nós, os dirigentes, coibir esse tipo criminoso de rivalidade. Como se coíbe? Respeitando o seu adversário, não dando esse ataque histérico que o São Paulo deu. Assim foi a entrevista da presidente Leila Pereira ao portal GE, colocando mais fogo nessa rivalidade. O que acontece, Bruno, é que as duas diretorias tentaram aproximação no ano passado. A gente lembra, o Palmeiras jogou 2 vezes no Morumbi, o São Paulo jogou uma vez no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. Então houve essa aproximação, mas agora a gente pode dizer, há uma crise entre os dois clubes. Vem muita coisa por aí, Edu, e aí a gente tem as aspas aí do que falou o presidente Júlio Casares, né, como você destacou, defendendo o Belmonte, e essa argumentação de usou a nacionalidade do treinador como identificação e não como qualificação. Quero ouvir a Mari Pereira, o Mário Marra sobre isso. Eu conheço o Belmonte, já contei isso aqui, já contei essa história para vocês para elogiar o Belmonte. Conheço o presidente Júlio, o Belmonte é meu amigo. Eu conheço o presidente Júlio Casares desde antes dele ser também presidente do São Paulo, então eu tenho uma relação até pessoal com os dois. Gosto muito dos dois, os respeito, e acho que até por isso eles vão entender a crítica que eu vou fazer. Talvez não seja nem crítica, um conselho. A Leila eu conheço profissionalmente. E acho que todas as partes elas têm que tirar o pé. Porque assim, está ultrapassando qualquer limite de rivalidade. Esse tipo, né? Esse tipo de declaração, esse tipo de ofensa, esse tipo de história. E assim, de fato, não cabe. A gente pode até tentar entender que em muitos momentos, com a cabeça quente, às vezes esse limite da rivalidade ele é ultrapassado. Existem exageros. Como o Abel já exagerou, como o Danilo exagerou, como o Caleri já exagerou e também já deu um tapa no celular do jogador de sub-15 do Palmeiras, mas existe uma diferença. E como é comum em outros estados também, infelizmente. E sabe qual é a diferença? Nesses 3 casos, do Abel, do Danilo e do Caleri, os 3 pediram desculpas. Não passou muito tempo, os 3... Eles tiraram o pé. E é por isso que eu espero que o presidente Júlio Casares e o Carlos Belmonte, eles reconheçam que não cabe. Porque isso não faz bem para eles, não faz bem para o clube, não faz bem para os torcedores, não faz bem para a imagem do São Paulo, não faz bem para os patrocinadores do São Paulo. Já que a linguagem agora é essa, esse tipo de discussão não é sobre clubismo, é sobre um absurdo você falar de ofensas discriminatórias dentro do futebol. Sim, eu concordo com você tem toda a razão. Normalmente quando você está numa discussão, você pessoa e você perde a cabeça, você tende a ofender o próximo, né? Então você perdeu a cabeça e você ultrapassou o limite e você vai para a ofensa. Que aí quando você, enfim... Isso não tem a ver com ter razão ou não. Você perdeu a cabeça, então você subiu ali no seu subconsciente um nível absurdo de fúria, adrenalina, irritação, e aí você vai para ofender a pessoa. Esses casos foram todos assim, né? Inclusive agora. Então, ultrapassou e você vai para ofender a pessoa. Me incomoda muito, 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 eu já falei aqui várias vezes, como os personagens do futebol, eles não têm noção da sua responsabilidade para com a sociedade. Sim. A mínima noção, a mínima noção. Eles agem de uma maneira muito passional, é sempre em nome do clube, é sempre em nome do amor, a camisa é sempre, e nunca é sobre responsabilidade social. Então, assim, a gente jamais vai conseguir ultrapassar a barreira da discussão e chegar num nível mágico de voltar a ter torcida mista em São Paulo, por exemplo, no estado. Porque ninguém faz o seu papel nessa briga. Ninguém, nessa luta, na verdade, né? Então, assim, a gente não consegue avançar no debate porque a gente tem que vir aqui falar sobre dirigente xingando o treinador por conta da nacionalidade. E, assim, não cola essa desculpa da nota. Não é, tá? Assim, mais uma vez, você subiu ali o seu nível de adrenalina e você ofendeu uma pessoa. Você não identificou essa pessoa, você ofendeu. E normalmente quando você, né, em teoria, ofende, comete um erro, você vem pedir desculpas. Então, assim, além de tirar o pé, ninguém tem a capacidade de se recolher, porque no futebol todo mundo tem teto de vidro. Todo mundo tem teto de vidro. Você acusa o outro, você vai cobrar uma atitude, só que volta 2 anos atrás, você, instituição Palmeiras, não teve a mesma atitude no caso do Danilo. O Danilo, pessoa, teve. E foi perfeito. Desde que não volte a cometer esse tipo de erro, ofensa, crime, enfim. Então, assim, no futebol todo mundo tem teto de vidro. Ninguém está afim de ultrapassar e olhar para o seu próprio umbigo e repensar.
o argumento ali não é uma desqualificação, é uma identificação. Exato. Assim, ele não cabe, gente, porque Não. senão acabou o mundo. Senão eu vou sair na rua assim, o seu isso, o seu aquilo, ou seu não sei o quê. Não, mas você tá me xingando? Não, eu tô te identificando. Aí, gente, acabou, né, Mário Marra? Acabou. Bom, eu acho que vocês falaram tanto e tão bem do assunto que, assim, eu fico tentando não repetir e eu vou tentar, então... acho que é preciso entender a grandeza do que é o cargo e do que são as instituições. Na grandeza das instituições, você acaba sendo obrigado a pensar lá do alto da grandeza. E pensando lá do alto da grandeza, é muito fora da realidade de quem dirige os principais clubes do futebol brasileiro, muito fora da realidade, pegar um ônibus num bairro distante com a camisa do Palmeiras ou do São Paulo. E talvez por uma briga completamente desproporcional, por causa de erros ou não de arbitragem, você acabe estimulando em um idiota qualquer uma agressão à pessoa que está parada no ponto de ônibus com a camisa do Palmeiras. Parado no ponto de ônibus com a camisa do São Paulo. Você está justificando? Não. Mas você tem que pensar nisso também, pela grandeza da instituição. O cara que está, coitado, parado no ônibus, na ponta do ônibus, porque ele só quer ir trabalhar, ele acaba sendo agredido porque... Gente, eu sei que essa questão é muito mais ampla que isso. Claro. Mas, no alto da sua instituição, se você não consegue resolver todos os problemas, não coloque mais pimenta em um que já existe. Apenas pense. Tem gente que me representa, que representa esse clube e que não precisa sofrer por isso. Que sejam os aparelhos públicos do Estado os protetores do cidadão que está lá no ponto. Mas eu também não vou estimular, não vou acirrar. Eu vou respeitar o meu adversário e vou respeitar o meu cargo. O Edu, acho que pode até confirmar, né, Edu? Porque chamou a atenção. Aliás, a Tainá Espinosa, nossa colega, ela falou como esse tipo de discussão pós-jogo acabava até inflamando, de repente, algum tipo de ambiente agressivo entre torcidas. Né? E aí, Edu, você pode confirmar que antes do jogo, e concordo com a Tainá... Só lembrando, não justifica. Não justifica. Não, ninguém está justificando. Exatamente. Como temos diversas omissões de Estado desde sempre... Isso. Não justifica, mas contribui. Mas então, Mari, e aí eu quero que o Edu participe, porque é o seguinte... Em que ponto que ele inflama mais? Eu me lembro do que antes do jogo tinha uma faixa da torcida do São Paulo, com uma provocação do tipo, respeita seu pai, uma coisa assim, e as autoridades pediram para ser retirada porque aquilo era agressivo. As atitudes pós-jogo são muito mais agressivas, inflamam muito mais do que uma faixa que está lá num jogo que tem torcida única. E também do outro lado, hein, Vinícius, a gente entende que a Leila, claro, ela sai em defesa do treinador dela, que foi ofendido, né? Sim. Foi xingado, isso sem dúvida, mas eu acho que ela pode fazer o que for possível para também diminuir esse volume aí da briga. E não acho que ela tem que proibir ninguém de entrar no Allianz, pelo contrário, você tem que dar condição para todo